Muito boa noite, sejam bem-vindos. Este é mais um especial Informação. A segurança social, o apoio a quem mais necessita, principalmente, será o tema em destaque nesta edição que irá seguir na sua companhia até bem perto das 19 horas. Temos em estúdio, e conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, o diretor da Segurança Social de Santarém, Tiago Leite, que nos irá fazer um ponto de situação relativamente à situação de um sistema que é o seu papel, tem por base garantir direitos dos cidadãos, sem esquecer a igualdade de oportunidades, conforme está bem vincado na sua missão. Pode seguir-nos, como habitualmente, pelas frequências 98 e 92 FM e também, já sabe, pelo nosso site radiohertz.pt, onde está disponível a transmissão em direto para todo o mundo, por áudio e também por vídeo. Vamos então começar por saudar o nosso convidado. Muito boa noite. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite da Hertz. E permita-me começar por lhe perguntar o seguinte. Julgo que tem sido um dos objetivos neste seu percurso enquanto diretor, tentar acompanhar, tentar perceber de perto qual o papel das diversas instituições que estão espalhadas pelo nosso distrito. Não sei se já terá conseguido cumprir essa missão, mas pelo menos andará bem perto disso. Desta radiografia que teve a oportunidade para fazer, que tem a oportunidade para fazer, fica consciente de que os ribatejanos estão bem entregues? Primeiro que tudo, boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de podermos aqui conversar um pouco sobre a situação do nosso distrito, do que a Segurança Social diz respeito. É verdade, tem sido e foi uma das minhas compromissos, um dos meus compromissos quando agarrei esta pasta, foi visitar todas as IPSS no nosso território. O distrito de Santarém é composto neste momento por cerca de 290 IPSS e misericórdias, com 690, quase 700 respostas, porque há instituições que têm mais do que uma resposta. Além de estruturas residenciais para idosos, têm também centros de dia, apoio domiciliário e, sendo a mesma instituição, contamos como respostas consoante o tipo de apoio dão às pessoas que têm essa necessidade. E é verdade, um dos meus compromissos foi esse, que, principalmente nesta fase em que temos todos muita dificuldade financeira, todos ouvimos cada dia que passa, e tem sido um pouco a minha conversa quando visito as instituições, dizer que não há dinheiro para novos compromissos de acordos de cooperação com as instituições. Não então, são boas notícias. Não havendo o dinheiro e a parte financeira que as instituições necessitam, como é que podemos ajudar nós, Segurança Social, a desenvolver o trabalho das instituições? E tem sido esse o caminho. Visitá-las, primeiro, perceber as dificuldades que cada uma delas tem, perceber como é que estão a atuar, a mais-valia que cada uma tem no seu território, para quê? Para que, na visita futura que faço a uma outra instituição, possa levar também aquilo que de bem é feito nas instituições que já vimos e também partilhar as dificuldades que possam existir. Neste momento temos tentado ajudar na reorganização. O próprio Ministério tem ajudado com alterações na área legislativa para que, com menos dinheiro público, possa haver mais dinheiro dentro das instituições, nomeadamente com a alteração legislativa que existiu na capacidade das próprias instituições. Posso dar aqui um exemplo muito simples e perceptível. Uma estrutura residencial para pessoa idosa, os habituais chamados lares, que, hipoteticamente, tinham uma capacidade para 50 utentes. E, para esses mesmos 50 utentes, o quadro técnico que tem que existir num desses lares é composto por N funcionários. Ora bem, o que é que alterou? Que o lar, em vez de poder ter 50 utentes, passou a ter 60. Com a mesma capacidade técnica, com o mesmo número de pessoas, as despesas fixas são as mesmas que as despesas de estrutura, de energia, mas, não havendo mais apoio da Segurança Social, existe o apoio das próprios utentes que passam a ser mais 10 no mesmo espaço físico e que com isso possam comparticipar para ajudar financeiramente nas instituições. Isto é um dos exemplos como, não sendo com dinheiro direto do Estado, podemos estar a ajudar no financiamento, nas respostas sociais e assim fazer o acompanhamento e perceber como é que elas podem trabalhar melhor. Quando diz que podemos estar descansados com o distrito, obviamente
na visitas que fazemos às várias instituições, vemos um pouco de tudo. Temos bons e maus exemplos. Bons e menos bons exemplos, vou dizer assim. Porque todos, sem exceção, têm uma forma de trabalhar muito similar, que é, todas trabalham com muita paixão por aquilo que fazem. Agora, uma coisa é certa. Há instituições que conseguiram dar um salto qualitativo nos seus colaboradores e na forma de gerirem a própria estrutura, e há outras que ainda estão um bocadinho atrasadas nessa gestão. Obviamente o comportamento é o mesmo, todas têm a preocupação com os utentes, com o bem tratar, mas onde falham muitas delas ainda, e é o caminho que tem que ser feito, e é esse o caminho que temos nós ajudado, em conjunto também, por exemplo, com a NERSAN, que tem feito programas de formação e para chegarmos ao objetivo da qualidade dentro das instituições, que é qual uma das maiores dificuldades. A maioria das instituições nasceram de quê? De um conjunto de cidadãos, em cada freguesia, que sentiram uma necessidade de criar uma resposta social, porque havia nessa freguesia alguma fragilidade, e criaram-na. Mas muitas vezes foram criadas por pessoas que poucos conhecimentos têm de gestão, poucos conhecimentos financeiros têm, mas criaram com muita paixão, com muito querer dar. A partir do momento em que temos instituições, eu posso dar aqui o exemplo de uma Santa Casa da Misericórdia que nós temos no nosso distrito, que serve 1.700 refeições por dia. A partir do momento em que entramos já neste patamar, já não podemos gerir as situações apenas com o coração e com boa vontade. Ou seja, as instituições vão ter que se adaptando com rigor. Muitas delas começaram a contratar gestores financeiros para gerir a própria instituição, porque a preocupação já não pode ser só ajudar quem precisa, mas a própria instituição tem que fazer muito bem as contas para poder ajudar cada vez mais pessoas. Por aquilo que nos tem estado a dizer, muitas vezes, justa ou injustamente, diz-se que estas instituições, substituem o Estado. Mas por aquilo que nos tem estado a dizer, se calhar funcionam mais em género de complemento, é isso? Exatamente. As instituições não substituem o Estado. São um complemento à atividade do Estado. Obviamente, o Estado, há muitos anos para cá, e este ano foi o ano final de demonstração disso, porque nós tínhamos, nos vários distritos, respostas até ainda geridas pela própria Segurança Social, e pelo caminho que viemos percebendo que as instituições gerem melhor as respostas sociais do que o próprio Estado. Porquê? Porque estão talhadas para isso, porque estão vocacionadas, têm pessoal técnico habilitado para isso. E como tal temos que criar aqui uma parceria. E essa parceria é feita não só Segurança Social e instituições, mas cada vez mais Segurança Social, câmaras municipais, juntas de freguesia e instituições no terreno. Todos os parceiros no terreno são cada vez mais importantes. As autarquias têm um papel também fundamental, porque é quem está cada vez mais perto e quem está perto também do cidadão. Daí nós estarmos neste momento com uma aposta forte que sejam constituídas as comissões sociais de freguesia em todas as freguesias do distrito. Tomar é um dos conselhos que está envolvido nesse projeto. Ainda a semana passada tivemos uma reunião em Tomar para falarmos também dessa problemática, porque é algo que está descrito na lei já desde 2006, mas que não tem tido grande atenção. Porquê? Porque quanto mais perto das pessoas essas comissões funcionarem, mais rápida é a resposta e mais depressa podemos ajudar as pessoas que têm necessidade. Obviamente, as IPSS são um complemento, tal como em toda a atividade temos o complemento também da saúde, da educação, dos bombeiros, todos aqueles que estão no terreno e convivem diariamente com as pessoas têm que ser chamados naquilo que a ação social diz respeito. Porque não nos podemos esquecer, se uma pessoa está em dificuldade premente, é mais fácil ser o vizinho a dar-lhe a mão do que telefonar para a Segurança Social para vir um técnico que por vezes pode não estar ali ao lado para poder dar uma ajuda. E quanto mais perto conseguirmos ter a malha, quanto mais junto de cada um pudermos estar, mais fácil é para acudirmos. Porque não nos podemos esquecer que todos os problemas, sem exceção, quanto mais cedo forem resolvidos, menores eles ficam. Estamos a falar essencialmente de pessoas que necessitam, e permita-me sublinhar esse ponto, falar dos mais carenciados. Quando diz que há aqui a necessidade de evoluir, de prestar mais qualidade nos serviços, mais atenção aos números, não haverá aqui o risco de algumas instituições prestarem mais atenção a esses números, esquecendo-se da qualidade de serviço prestada às pessoas?
Eu, quando falo do cuidado dos números, falo sempre com alguma lisura e com alguma atenção, porque quando eu falo dos números, por vezes posso ser mal interpretado. Quando eu falo dos números, qual é a razão dos números? A razão dos números, e que temos que ter atenção de gerir melhor, é, ao contrário das instituições privadas, que o seu acionista ou o seu sócio quer ter o maior lucro possível da sua atividade para poder reembolsar o seu dinheiro. Aqui não. Aqui o objetivo de ter cuidado com os números é: a minha instituição, neste momento, tem capacidade para ajudar 10 pessoas. Se eu tiver rigor com os números, posso ajudar 11, ou posso ajudar 12, ou posso ajudar 13. Não é diminuindo os cuidados que eu tenho com eles, mas é otimizando a forma como eu faço a gestão para que eu não tenha dinheiro a mais para mim, gestor da instituição, não, para que possa reaplicar os fundos a poder ajudar mais pessoas. Por uma coisa não nos podemos esquecer: por muito que nós queiramos, há sempre mais alguém a aparecer a precisar da nossa contribuição. E é aí que eu digo o cuidado e o rigor dos números. Eu dou-lhe um exemplo muito, muito simples, que gosto de o dar porque é perceptível e as pessoas entendem quando nós falamos. Nós temos várias conversas, porque, como eu estava a dizer, que nós queremos ajudar as instituições, e uma das formas que nós arranjámos na Segurança Social foi, em conjunto com todas as câmaras, fizemos uma proposta em 2012, já correu bem em 2013 e está a correr bem em 2014, que foi: vamos fazer debates temáticos, concelho a concelho. E temos ido, cada mês vamos a um concelho, onde vêm as pessoas dos vários concelhos dentro do distrito para discutir uma temática. E uma das temáticas, que foi a primeira, que nessa altura até convidámos o seu engenheiro António Campos, presidente executivo da NERSAN, que já foi meu antecessor na pasta, portanto alguém que também está sensível a esta problemática. Convidámos o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Santarém e fomos falar de sustentabilidade das instituições. E o seu provedor dava um exemplo muito simples. Eu, em Santarém, na minha Misericórdia, servo 1.700. Ponto. Tem que gerir melhor. Tem várias respostas e tinha 10 cozinhas. Passou a ter só uma. Racionalizar a forma, os custos. E ele depois fez um exercício que era: eu comprava, dizia ele, 20 quilos de batatas, um saco. E tinha 3 senhoras durante 3 horas a descascar batatas. No final fui pesar e tinha 12 quilos de batatas sem casca. Mais 3 horas de cada uma das senhoras, portanto 9 horas de trabalho a descascar as batatas. Fui ao mercado e pelo mesmo preço encontrei 15 quilos de batatas descascadas. Otimizei, porque preocupei-me com os custos. Isto é a tal gestão rigorosa. Mas mais importante que isso, passado 3 meses, vou a uma instituição, a Orem, e o presidente da instituição vem ter comigo e diz assim: sabe, Sr. Diretor, já estou a fazer aquilo das batatas que o provedor da Misericórdia de Santarém fazia. E isto é que nos faz sentir bem. Que conseguimos levar uma boa prática de uma instituição para outra instituição. E quando eu falo em controle de custos, é disto que estamos a falar. Não é dizer que vamos passar a pôr só meia garrafa de água na mesa de cabeceira da senhora porque ela não precisa da água toda. Não. Não são esse tipo de cortes. É tentarmos otimizar os recursos olhando para os custos, não diminuindo a qualidade. Permita-me agora estender esta conversa ao nível mais global, sempre falando na segurança social e no apoio que é prestado. Algumas pessoas, pelo menos, e quando se fala na atribuição de subsídios, rendimento social de inserção, subsídio de desemprego, diversos apoios, muitos questionam a justiça ou injustiça da forma como algumas pessoas chegam a estas ajudas. E aquilo que eu quero perguntar é o seguinte: a segurança social hoje em dia tem aqui um sistema que se pode considerar como infalível, ou as injustiças não estão colocadas de parte? Sistemas infalíveis não existem. Aliás, infelizmente na ordem do dia está agora um sistema que achávamos que funcionava, os vistos dourados, podemos falar deles, que todos pensávamos que era um projeto, e é um projeto com cabeça, mas a forma como foi utilizado, ou não, cá estamos, a justiça há de chegar a alguma conclusão, mas demonstrar que não há sistemas infalíveis. Obviamente temos tido muito cuidado e, acima de tudo, o mais importante, e podemos falar do rendimento social de inserção, foi a alteração da legislação. A legislação era permissiva para muitas coisas.
muitos de nós, ou cada um de nós, em cada momento, já ouviu um desabafo, seja no café, seja no supermercado. Há estes malandros que passam o dia sem fazer nada. Mas não é assim. Nós também temos que perceber o contrário. São as pessoas que querem fazer algo e não conseguem. Por isso, alterou-se a legislação. O rendimento social de inserção passou a ter uma lógica diferente. No passado, as pessoas pediam o subsídio, recebiam o subsídio e depois assinavam um acordo com a Segurança Social sobre algumas atividades que se comprometiam ou não a fazer. Hoje é ao contrário. Fazem o pedido, fazem o requerimento, é feita uma avaliação à família, às competências que a família tem, é assinado um contrato com a família, onde pai, mãe, crianças, cada um tem as suas obrigações e a partir desse contrato assinado, então, vamos fazer a atribuição do subsídio. E este contrato tem algo de muito novo, que foi a criação de atividade socialmente útil. Ou seja, eu sou maior, não tenho nenhuma doença, não tenho nenhuma insuficiência, apenas não consigo encontrar trabalho. Por isso, o que é que eu vou ter possibilidade? De fazer uma atividade socialmente útil, que são o quê? 15 horas semanais numa instituição, numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, qualquer tipo de instituição sem fins lucrativos, pode ser clubes de futebol, pode ser outra associação recreativa, IPSS, Misericórdias, em que o que é que tem esta atividade socialmente útil de importante? Não podemos vê-la, como alguns criticaram, agora vão obrigar a trabalhar aqueles coitados que estão quase a morrer à fome. Mas está em causa de qualquer preenchimento de posto de trabalho. Nada. E esse é que é importante. A atividade socialmente útil tem a vertente exatamente oposta, que é que eu que estou em casa, que porque não arranjo trabalho, me sinta útil novamente. Que eu possa ter uma atividade em que todos os dias, porque acredito, não há de haver nada pior para alguém do que acordar todos os dias e sentir que não estou cá a fazer nada. E esta atividade socialmente útil tem essa grande ideia ou esse grande objetivo, que é a pessoa sentir-se útil novamente. A pessoa acordar de manhã para ir para algum lado. Não perder os seus hábitos de higiene, que é levantar, tomar banho, vestir-se, arranjar-se, ir fazer algo. E mais, se eu vou a uma entrevista de emprego e pergunto assim, então o que é que o senhor faz? Está desempregado há quanto tempo? E eu, estou desempregado há 3 anos. Então o que é que tem feito? Nada. Isto de ser assim, então está desempregado há 3 anos? Estou, mas já estou a trabalhar há ano e meio nesta instituição, já ajudei a fazer arranjos de jardinagem, até aprendi, que eu não sabia, não era a minha área, também já ajudei a trabalhar na secretaria, a organizar processos, a organizar arquivo, também pode dar mais competências e acredito que qualquer patrão, qualquer pessoa que tenha a sua empresa, prefere dar emprego a alguém que esteve preocupado em aprender mais qualquer coisa do que aqueles conhecimentos que já tinha, e esse é um fator muito importante. E mais, até posso criar o meu posto de trabalho dentro da instituição onde estou a fazer essa atividade, porque se calhar, imagino uma IPSS que até tem alguns jardins que nunca ligou, que estava sempre menos bem tratados, e a partir do momento que aquela pessoa vai para lá e põe o jardim de tal maneira mais embelezado que até a própria vida dos utentes passa a ser melhor, até o dirigente da IPSS pode dizer, olha, vamos arranjar um trabalho porque este senhor criou aqui uma necessidade que nós pensávamos que não existia. E é com estes olhos que devemos ver, porque acredito, rendimento social de inserção é isso mesmo, dar competências a uma família para poder voltar a ser reintegrada na sua essência, porque não acredito que ninguém, e digo-lhe de coração, que goste de nada a fazer. Às vezes não conseguimos chegar ao entendimento do que é possível para cada família. E é esse o trabalho que as técnicas no terreno têm feito muito bem, em conjunto, lá está, com as câmaras municipais, com as IPSS, fazer esse conhecimento da família e tentar reabilitá-las para uma nova vida na sociedade. Neste género de programas, enquadrando o nosso distrito de Santarém, temos aqui um exemplo de quem aproveita mesmo estes programas ou não. É algo que ainda passa despercebido a estas pessoas que beneficiam destes subsídios? Olha, eu não quero falhar com o nome da Junta de Freguesia, mas eu recordo numa reunião há pouco tempo que havia uma freguesia em Tomar que já tinha 20 pessoas inseridas neste programa de atividade socialmente útil. Eu não quero estar-me a arriscar a dizer o nome da freguesia, mas lembro-me que havia uma junta de freguesia que já tinha 20 pessoas a trabalhar nesta forma. Ou seja,
conseguiu perceber a lógica, a dinâmica, e não se esqueça que em freguesias pequenas, que há muitas delas que nós sabemos que são pequenas, o facto de conseguirmos pôr 20 pessoas a tornarem-se úteis é uma realidade muito positiva e muito gratificante para quem vive naquela própria freguesia. Só para que fique claro para quem nos ouve e para quem nos vê, este processo depois não corre o risco de se tornar num ciclo vicioso, quer para quem recebe estas pessoas, quer para estas próprias pessoas. O objetivo não é esse. O objetivo é capacitar as pessoas para poderem procurar. Porque toda e qualquer pessoa que demonstre, e esse é que é o grande problema por vezes, é que demonstre capacidade de trabalho, muitas vezes consegue o fazer. A grande dificuldade de quem está no desemprego, por vezes não conseguir um novo emprego, é não ter a oportunidade de mostrar que sabe trabalhar. E que quem é o empregador tem algum receio, vamos chamar assim, de arriscar uma contratação. E com esta possibilidade, temos ali um prazo que pode ir até 12 meses de uma atividade em que demonstra a pessoa que sabe e pode trabalhar. Porque, por vezes, eu falo por mim, muitas vezes sou solicitado por instituições a perguntar: conhece alguém que possa fazer este tipo de trabalho? Tal como nas juntas de freguesia, acredito que tendo lá essas 20 pessoas a fazer o trabalho socialmente útil, se houver uma empresa da zona, se houver uma instituição da zona que esteja à procura de alguém, que vá perguntar ao Presidente da Junta ou quem lá trabalha, a dizer assim: olha lá, desses 20, acha que temos alguém capaz que eu possa contratar? E assim nascem as oportunidades. E a pouco e pouco as situações vão-se resolvendo. Sabe melhor do que ninguém, sabe melhor do que ninguém esta situação que eu lhe vou perguntar, mas há aqui sempre o risco de alguma empresa, apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos, se aproveitar deste tipo de trabalhos. Eu não posso considerar aproveitar. Se eu estou a permitir que alguém se sinta útil, estou-me a aproveitar desse alguém? Depende da maneira como nós pusermos a situação. Mais importante às vezes para as pessoas é o sentimento de serem úteis. Mais do que às vezes uma remuneração. Não estou a ser hipócrita a dizer que não faz falta o dinheiro às pessoas. Obviamente que faz. Mas não havendo a possibilidade de ter um emprego, às vezes é mais vantajoso só o facto. Por isso temos crescido também muito o voluntariado. E as pessoas, quando vão para o voluntariado, não vão à espera de qualquer retribuição. E digam-me, as instituições estão a abusar dos voluntários? Não estão. A missão é diferente. Eles vão fazer um complemento, vão dar algo de si. Porque a pessoa, ao ser voluntária, está-se a receber qualquer coisa. Quando se diz que o voluntário não recebe nada, não, recebe qualquer coisa. Recebe interiormente, quanto mais não seja, como eu digo às vezes, só o facto de ver uma criança voltar a sorrir numa situação de dificuldade é um reembolso maior às vezes do que o financeiro. Só o facto de sentir que alguém doente pode voltar a fazer um sorriso porque eu ajudei nessa fase é um reconhecimento fabuloso. Ou seja, temos que ver, eu digo sempre isto muito, muito a sério, mas meio a brincar, nós temos que ver o lado ótimo das coisas, o lado positivo, porque em tudo na nossa vida temos o lado negro e o lado brilhante, e nós temos que nos agarrar às coisas positivas que a vida nos traz todos os dias. Se nós vivermos mais felizes e nos agarrarmos às coisas boas, todos aqueles que vivem ao nosso lado vivem mais felizes porque nós estamos felizes. Mas, ao contrário, se nos agarrarmos todos os dias às coisas menos boas, tudo ao nosso lado parece que não presta porque acabamos por nos envolver na nossa tristeza. E aí é a mesma coisa. Nós podemos sempre ver, as instituições estão a abusar das pessoas? Ou são as pessoas até que podem estar a abusar da instituição para o seu proveito próprio, por se sentirem mais úteis? É a forma como nós podemos olhar. O meu entendimento é que ninguém abusa de ninguém. E há aqui um confronto. Mas isso era um mundo perfeito. Eu estou a dizer nesta lógica desta atividade. Obviamente, o mundo perfeito era bom que lá chegasse. Nunca vamos lá chegar. Mas eu estou a dizer é que temos que ter este ponto de vista. Obviamente, se me disser assim, mas nunca vai haver abusos. Começámos o início da entrevista a dizer isso. Exatamente, eu coloquei essa questão também tendo por base um pouco o mercado de trabalho, onde há empresas que preferem ter estagiários e aparece este ciclo, estagiário entra, estagiário sai, mas ninguém fica com efetivo contrato de trabalho. Deixa-me só fazer um reparo nisso. Força. Os números dizem que 70% dos estágios do ano passado foram concretizados em emprego efetivo. Porque essa imagem que nós temos de que o estagiário entra e sai é errada. Os números dizem 70% dos estágios que houve, 70%, e confirmo, 70%, porque é um número bastante elevado, foram tornados empregos efetivos. E isso é muito positivo.
Muito bem. Senhor Diretor, em todo este papel desempenhado pela Segurança Social, ainda encontramos muita burocracia ou não? Encontramos muita burocracia em todo lado. Infelizmente, o nosso país é o país do papel. E por muito que nós tínhamos evoluído para a era informática, eu continuo a dizer, nós podemos, em todos os serviços, e infelizmente ou felizmente, não sei, mas é um bocadinho de concepção interna do português, de nós, povo português, fazemos as coisas por mail, mas depois as pessoas vão imprimir o mail porque têm que guardar em papel. As pessoas ainda não acreditam na era digital e ainda temos toda muita burocracia. Obviamente, todos esses processos que nós temos na ação social são algo burocráticos. Cada vez mais estamos a tentar agilizar a burocracia, como voltamos sempre ao mesmo. Quanto mais perto estivermos das pessoas, melhor as conhecemos. Quanto melhor as conhecemos, menos burocráticos nos tornamos. Basicamente, será essa a ferramenta. É conhecimento, conhecimento e cada vez maior proximidade. Como é que se consegue? Voltamos ao mesmo, com uma interligação. Ninguém substitui ninguém. Somos todos complementares e todos no terreno. Agora, quanto menos burocratização, mais responsabilização. E é isso que vamos ter que começar a perceber. Já saiu a legislação há cerca de um mês, redes locais de intervenção social, que vão arrancar em todo o país, com projetos pilotos 12 nesta primeira fase, depois, no espaço de 18 meses, diz a portaria, que temos que estar a atuar em todo o território nacional, que é isso mesmo, rede local de intervenção social, onde vamos trabalhar todos em rede, com chapéu legal, onde vai ser possível bebermos informação todos no mesmo local. Para quê? Para isso mesmo, para conseguirmos quebrar algumas barreiras burocráticas, mas vamos aumentar e muito a responsabilidade de cada um dos intervenientes. Porque neste momento a maioria da responsabilização fica sempre para a gestão dos projetos e o objetivo é que cada um dos técnicos cada vez mais possa ser responsável e responsabilizado, porque não podemos ter uma coisa sem a outra. Falou em proximidade. Permita-me colocar-lhe a seguinte questão. Estamos no distrito de Santarém, uma região do interior. Muitos autarcas, uma grande esmagadora maioria, lamenta-se que, efetivamente, as populações do nosso distrito, os nossos concelhos, não terão os mesmos direitos, os mesmos acessos a serviços do que comparativamente aquilo que acontece com outros pontos do país, nomeadamente com o litoral. Neste acesso a igualdades, neste papel que é desempenhado pela Segurança Social, o facto de estarmos no interior, os nossos cidadãos também aqui ficam a perder ou não? Nessa proximidade de serviços? Olha, eu nasci e cresci em Lisboa e escolhi vir para o interior. Acho que com isto ajudo a começar a responder àquilo que me pergunta. Eu nunca vi no interior haver menos acesso às situações. Aliás, até sinto que na ação social, quanto mais interior estamos, melhor funciona a resposta. Porque voltamos ao mesmo. As pessoas são mais próximas umas das outras. Eu vivi em Lisboa, como lhe disse, num prédio tradicional, com poucos andares. Quando casei, fui para um prédio um pouco maior. Eu não conhecia os meus vizinhos. E aqui a vantagem da interioridade é que as pessoas conhecem-se umas às outras, sabem as dificuldades de cada uma das outras e no que a ação social diz respeito, torna até facilitador o trabalho. Se me disser, e pensei que era isso que ia perguntar, da dificuldade que temos pelo facto de sermos perto de Lisboa, alguns fundos não podemos concorrer por pertencemos a Lisboa e Val do Tejo, exatamente. Aí já lhe diria que sim. Estamos prejudicados por estar mais perto de Lisboa, já sendo bastante interior. Aí podemos ter algumas limitações. Agora, não haverá forma de dar volta a essa questão? E temos os POs regionais, pertencemos aqui à CCDR Centro, na zona sul do distrito pertencemos ao Alentejo, já também para poder participar em alguns concursos diferentes e concorrer de uma forma diferente. Mas ainda há algumas teorias que, por exemplo, a Relis, como eu falava, vai ser promovido pelo POPH linha 6.15 e que diz que o território não abrangido é Lisboa e Val do Tejo. Por isso, nós, Distrito de Santarém, não podemos ser piloto nesta fase para experimentarmos a Relis. É um handicap, vamos chamar assim, mas eu penso que a interioridade, no que a ação social diz respeito, não é beliscada minimamente, porque
torna-nos mais perto uns dos outros, faz com que consigamos falar mais diretamente uns com os outros. Eu posso dizer, não sei falar pelos meus colegas dos outros distritos, mas todos os presidentes de Câmara têm o meu telefone, os presidentes das instituições, o meu telemóvel tenho, e a qualquer momento nós estamos perto uns dos outros, articulamos, e seja com a GNR, com a PSP, com os bombeiros, estamos sempre todos em articulação para ajudar cada vez mais, e todos em conjunto, em parceria, podermos ajudar nesse aspecto. E a vida, a qualidade de vida, vamos chamar assim, está já demonstrada por muita gente que no interior temos uma qualidade e principalmente cada vez mais as pessoas mais velhas preferem viver o último terço da sua vida para, se calhar, dos sítios onde nasceram, no tal interior do país, que os levou depois por oportunidades profissionais a irem para Lisboa, e as próprias instituições e o terceiro setor, que é isso que estamos a falar, as IPSS, acabam por ser um polo de concentração de pessoas, porque em muitos dos concelhos, as instituições de solidariedade são o maior empregador logo a seguir às câmaras municipais. Portanto, é uma forma também de haver postos de trabalho de pessoas, por vezes, com menos qualificação, com mais idade, e também tem esse fator social muito, muito importante, e que faz, à volta das IPSS, viver muita gente, não só os utentes, como os seus familiares e as pessoas que lá trabalham. Ainda nesta relação Estado-instituições que prestam apoio social, e estamos em Tomar, permita-me sublinhar aqui um papel que é desempenhado pelo CIR, pelo Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Agora, felizmente, já não há muito tempo tem havido registro para notícias desse âmbito, mas há alguns meses responsáveis desta instituição queixavam-se no atraso de transferências do Estado, colocando até em causa salários dos próprios funcionários, e por eles próprios, como é óbvio, realizavam diversas ações para tentar obter algumas receitas que pudessem, naquela altura, pelo menos, amenizar a situação preocupante destas pessoas. Estes atrasos também é algo que será difícil controlar, porque ao fim e ao cabo se coloca aqui algumas pessoas em dificuldades. Eu não sei de que atrasos estamos a falar, porque uma coisa é certa, a Segurança Social paga direitinho todos os acordos de cooperação ao dia certo, não há atrasos que falhem. O que, por vezes, pode demorar mais algum tempo, alguns meses às vezes acontece, que é com o pagamento das refeições servidas em cantinas sociais, mas sempre que há atraso, deve-se ao atraso no envio das instituições para a Segurança Social, que está previsto que até dia 8 de cada mês têm que entregar as listagens. Se entregam só ao dia 9, ao dia 10, dia 11, dia 12, já não conseguimos pôr no processamento daquele mês e atrasa um mês. Agora, o que me pode ter acontecido, e que pode estar a falar disso, que será do contrato que houve do Contrato Local de Desenvolvimento Social, que é o CLDS+, que na altura do concurso foi dito à Câmara, porque foi... Primeiramente, o convite é feito à Câmara Municipal, e depois a Câmara Municipal convida uma instituição para que, em conjunto com a Câmara e com a Segurança Social, possa pôr esse programa a funcionar, que foi um programa assinado para 24 meses, mas foi comunicado logo desde o início que a instituição que fosse selecionada tinha que ter a capacidade para pagar os vencimentos durante 6 meses. Porquê? Porque todos estes processos são muito burocráticos, têm que ser devidamente estruturados até chegar a primeiro cabimento financeiro. E foi avisado que poderia haver um atraso até 6 meses. Foi o que aconteceu. Será disso que estamos a falar? As instituições estavam devidamente prevenidas. Obviamente que... Prevenidas, mas se calhar não preparadas. Isso depois já depende, como se costuma dizer. Se eu lhe digo que o senhor, para concorrer a determinada coisa, tem que ter capacidade para, pois se o senhor não tem, o senhor é que não se preveniu para estar preparado. Compreendo que a instituição, quando do concurso, tenha sempre na sua ideia que eles dizem que se vão atrasar até 6 meses, mas se calhar ao fim de 3 a coisa já está resolvida, porque nós também o tentámos fazer, mas nem sempre depende de nós e conseguimos dar essa resposta. De resto, tudo o que sejam responsabilidades da Segurança Social, e poderá falar instituição em instituição, uma das coisas que nós nos orgulhamos é de fazer os pagamentos atempados. Porquê? Porque nós temos bem presente a necessidade das instituições e a dificuldade das instituições, e mais,
sabemos que são nossos parceiros e não queremos deixar de ter parceiros. E é isso que acontece. Se nós não tivermos a capacidade de cumprir com as nossas obrigações, arriscamos a que alguma instituição tenha de fechar e depois é um parceiro a menos que nós temos que nos vai fazer falta no terreno. E é sempre com essa preocupação que nós gerimos os nossos fundos. Sr. Diretor, assim que a ERTS anunciou que iríamos recebê-lo para esta entrevista, recebemos alguns mails de ouvintes que nos pediram para colocar algumas questões, de maneira que nós selecionamos aqui 2 ou 3 questões que se calhar podem irão satisfazer a curiosidade de quem nos ouve. Uma delas, precisamente, uma dessas pessoas, uma ouvinte, questiona o seguinte: se faz algum sentido que um provedor de uma Santa Casa tenha ordenado? Não nos cabe a nós. As instituições de solidariedade têm o seu regimento próprio, está previsto em algumas, se podem ou não podem, é a decisão dos próprios irmãos da Irmandade da Misericórdia. Se for decidido que deve ter, deve ter. Se for decidido que não deve ter, não deve ter. Saiu a legislação no último sábado, que vem regulamentar isso, foi posto um teto máximo para a retribuição, está previsto em lei, agora fica na consciência de cada um, porque tudo depende do que faz cada um e da forma como é gerida a instituição. Agora, uma adenda da minha parte: é eticamente aceitável que isso aconteça, que alguém que está à frente de uma instituição deste calibre possa receber? Não me cabe a mim fazer qualquer tipo de juízo de valores, como deve compreender. Acho que cada um está como acha que deve estar. As instituições são soberanas, porque o provedor que estiver a receber não foi ele que decidiu receber. Foi todo um conjunto de pessoas que achou, seja pelo seu desempenho, seja por aquilo que for, mas é uma decisão soberana da própria instituição. Não nos cabe a nós sequer estar a levantar, e como deve compreender na função que estou, não me cabe a mim fazer sequer qualquer tipo de juízo de valores. O que posso dizer é que a lei prevê. Se a lei prevê, não está contra a lei. Outra situação que diz respeito a estas dificuldades que o nosso país tem atravessado, e muitas pessoas idosas são abandonadas, nomeadamente em lares. Estas pessoas depois têm o mesmo tratamento do que aquelas que têm possibilidade para pagar? Claro que sim. E muitas vezes aquelas que não têm acompanhamento são aquelas que mais atenção têm. Porque as pessoas que trabalham nas instituições têm muito essa noção. Têm a noção dos problemas e das necessidades afetivas de cada um deles tem. E acredito que em muitos lares mais afeto têm as pessoas que não têm família e que foram lá por alguma razão colocadas, do que aquelas que têm a sua família. Não quer dizer que sejam menos bem tratadas aquelas que têm a família, mas se calhar em dose de afeto, vamos chamar assim, tem que haver uma dose maior para aquelas que lá estão. Porque, em relação a isso, eu introduzi aqui também um tema que foi colocado em tempos, numa daquelas conversas que eu disse que vamos tendo conselho a conselho, uma vez no Conselho de Orém, e que se falava de que as pessoas entram para o lar e a família não quer saber, e alguém, não me recordo, até penso que foi o Presidente da Câmara, que contava uma história que passou num lar e que havia uma senhora que se queixava que o seu filho, portanto, da senhora que estava no lar, apenas a visitava uma vez por mês porque ia-lhe buscar algum dinheiro da sua pensão para a sua vida. E o senhor Presidente da Câmara até fez lá várias ideias, e não sei se foi ele, se foi outro, agora, mas não é importante, dizia até que ponto isto devia ser possível, se nós não devíamos limitar e proibir o familiar de ir lá visitar a senhora só para receber o dinheiro. E eu depois punha a questão: ouça, o que é mais triste? Eu só ver o meu filho uma vez por mês que me vem cá pedir dinheiro, ou eu estar daqui a 2 anos a dizer: olha, o meu filho nunca mais o vi? Não não podemos ser nós a gerir o que é que na cabeça de cada pessoa faz ou não faz sentido. Se calhar a senhora dizia aquilo de uma forma, mas se calhar era o dia mais feliz do mês para ela, era o dia que o filho, embora fosse lá pedir dinheiro, era o dia que o filho se lembrava que ela existia. Nem que fosse só por causa do dinheiro. Mas pelo menos naquele dia ela lembrava-se que ele estava ali e ele via e eles estavam um bocadinho juntos. Portanto, isto dos afetos é algo muito difícil que não podemos ser nós de fora a sancionar e a gerir e a criar regras.
Ora, muito bem, já que falamos de dinheiro, haverá alguma forma de regulamentar o valor das mensalidades que as pessoas idosas, ao fim e ao cabo, têm que fazer face nos lares? Isto está devidamente regulamentado. O acordo que é tripartido entre as instituições, a Segurança Social e os utentes, prevê sempre, há regras devidamente definidas, que são protocoladas anualmente, agora já não é anualmente, é bianual, entre o Ministério da Segurança Social e as uniões das misericórdias, das IPSS e das mutualidades, onde prevê e onde regimenta isso tudo. Portanto, as coisas estão devidamente definidas. No passado, tínhamos só em conta o rendimento do utente. Neste momento, é o rendimento do utente, do seu agregado familiar, dos seus descendentes, já tudo pode ser chamado para fazer o cálculo, para saber quanto pode comparticipar cada uma das famílias. Porque nós nunca podemos esquecer que aqueles que mais posses têm que contribuir um pouco mais para ajudar aqueles que menos posses têm. E é isso que acontece? E é isso que acontece cada vez mais nas instituições. Alterou e permite que assim seja desta forma. Senhor Diretor, já estamos então a caminhar para o final desta nossa conversa, e vou só aqui aproveitar mais uma questão que nos enviaram, que tem a ver com esta justiça ou injustiça em torno da atribuição das reformas das pensões. Também é uma senhora que diz que andou a descontar 40 anos e que o Estado não tem em consideração ou não faz a distinção entre um trabalho, nomeadamente um trabalho que até é feito num lar, que envolve cuidar de pessoas idosas, um trabalho duro, do que comparativamente com outros mais leves, mas melhor remunerados. E agora esta senhora queixa-se que tem uma reforma que não lhe dá praticamente para nada, apesar de ter 40 anos de descontos. Não vou generalizar ou não vou centrar a nossa conversa nesta questão, mas pergunto-lhe, também aqui se pode falar em injustiças ou não? Ouça, podemos sempre falar em injustiças sempre que quisermos, porque todos nós a cada momento sentimos menos justos ou mais justos. Agora, o problema que existe é um problema de raiz. É a forma como existem as reformas em Portugal, como são feitas, calculadas. Está em cima da mesa, o Governo já chamou o maior partido da oposição por várias vezes para se sentarem, para tentarem arranjar um novo formato. Mas não é uma coisa é certa, este formato não serve, não funciona. Qual será o melhor formato? É isso que temos que discutir, porque isto não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. Acho que é algo que todos nós percebemos. Nós temos pessoas que, no passado, ou podemos dizer que há uns anos largos atrás, as pessoas reformavam-se e tinham uma previsão de vida ou uma expectativa de vida de mais 10 anos após a reforma, e neste ano há pessoas que se reformam e têm uma perspectiva de vida de mais 40 anos. Ou seja, todo o sistema, da forma como está feito hoje, não vai funcionar. Cada vez nascem menos pessoas, portanto há menos pessoas a descontar para aqueles que vão precisar. Portanto, não vai funcionar. Temos que repensar, temos que reorganizar. Há vários modelos, há várias formas. Nós, se compararmos com os países da Norte da Europa, comparativamente, nós recebemos o dobro do que eles recebem a nível de reforma. Não estou a falar de valores absolutos. Estou a dizer em termos do que o que eles descontaram e o que recebem e o que nós descontamos durante a nossa vida e o que nós vamos receber. E são esses recálculos que temos todos que fazer, sentarmos, porque volto a dizer, não tem a ver com ideologia, tem a ver com sustentabilidade. Mas enquanto não houver abertura do maior partido da oposição de querer conversar, nós não vamos conseguir chegar a nenhuma solução, porque todos sabemos, para alterar a Constituição são precisos entendimentos alargados, não basta a maioria tal como existe, e como tal estamos de mãos atadas. Ou seja, esta segurança social, este modelo, terá os dias contados? Daqui a alguns anos não haverá possibilidade de prestar os apoios que são prestados atualmente? Da forma como estamos, não. E tudo está dependente então do tudo está dependente de falarmos uns com os outros, de nos sentarmos à mesa e de entendermos. E eu acho que esse é o grande passo que nós temos dado no terreno na Segurança Social. Eu digo muitas vezes a brincar, quando reúno com os vastos presidentes de Câmara, que não vou beneficiar nenhum deles, porque nenhum deles é do meu partido. Ou seja, não vou ter vantagem, não há esse receio, porque o meu partido não tem nenhuma Câmara Municipal aqui no Distrito de Santarém. Mas isso também facilita noutra situação. Nós temos falado sempre, abertamente, todos, uns com os outros, aqui no nosso distrito, para resolver os problemas. Não partidarizar os problemas.
Eu digo sempre e muitas vezes, nós não podemos trocar um prato de sopa por um voto nas urnas. As pessoas pedem um prato de sopa, é um prato de sopa que nós temos que dar. Não vamos perguntar se votam no A, no B ou no C. Não. Há algo mais importante do que o partido das pessoas. É a sua condição humana, a sua forma de viver, as suas necessidades básicas, as suas expectativas, as suas ansiedades. E nós, na ação social, já entendemos isso há muito tempo. E daí, volto a falar, trabalhamos em conjunto. Segurança Social, autarquias, juntas de freguesia e PSS. E é assim que nós, um bocadinho mais acima, temos que pensar também, temos que falar uns com os outros, pensar mais no futuro de todos nós do que com uma eleição imediata. Ou com uma eleição daqui a 3 anos, ou 5, ou 6, ou 10. Não. Temos que pensar que país queremos, seja que partido for, para governar. Um país que vamos voltar a chamar a Troika? Não queremos. Todos queremos que tenhamos um país que consiga ter pernas para andar. E passa por uma grande abertura de diálogo para ver como vamos reformular tudo o que é segurança social. Muito bem, Sr. Diretor, já estamos mesmo a terminar. Quer acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito? Quero apenas agradecer mais uma vez a presença, agradecer, acima de tudo, às IPSS, em particular do Conselho de Tomar, a todo o trabalho, todo o empenho que têm tido e sempre a dizer que sim aos desafios que são lançados. Uma palavra também muito especial para a autarquia, também não esquecendo a autarquia, o executivo anterior, com quem também trabalhei e tive o gosto de trabalhar, tal como o executivo atual, e dizer que sabem bem, a Segurança Social não está cá para ditar as leis, está cá para ajudar a construir melhores leis em conjunto com quem está no terreno. Muito bem, muito obrigado pela sua presença e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Obrigado. E assim concluímos este especial de informação. Fique bem, fique com a ERTE.